Muito bem, de volta aqui no 90 Minutos. Vamos falar de tecnologia. Muito bem, ao meu lado aqui, Alex Fernando. Alex, bom dia, prazer recebê-lo mais uma vez. Bom dia, Marcos. Bom dia a você que nos assiste. Vamos falar de quê? Bom, Marcos, vamos dar continuidade no assunto de terça-feira, quando a gente começou a falar de rede, no modo geral. A gente falou basicamente das formas de conexão, a parte física, os equipamentos, o tipo de cabo que é usado. Hoje nós vamos falar a respeito da parte de endereçamento e como funciona a comunicação em si. Basicamente, aquele tão conhecido IP, que todo mundo vê no jornal, quando se fala de um tipo de investigação. Como que diz lá, se a pessoa descobrir seu IP, ele consegue invadir seu computador, né? Existe um mito em cima disso. Vamos dar uma olhada na nossa imagem. Todo mundo já deve ter visto aquela telinha de configuração de IP do Windows, onde você configura a sua rede. Lá, basicamente, você vai encontrar 5 números, sequências numéricas, que a maior parte das pessoas leigas não tem noção do que para que serve. E muita gente, até que entende alguma coisa, não tem muita noção do que é cada um daqueles números. Vamos tentar entender eles parte a parte. O primeiro deles, especificamente, é o endereço IP. O que é o endereço IP? Cada máquina, em cima de uma rede IP, que a internet, por exemplo, é um aglomerado de redes IP. Ela possui uma sequência numérica chamada de 32 bits, que ela é especificada daquele jeito, em decimal, que varia de 0 a 255. São 4 números nesse intervalo. Eles representam a rede a que pertence à máquina e a máquina em si. Para a gente entender o conceito de rede, vamos imaginar o seguinte, que tratamos de uma empresa e aonde eu tenha, por exemplo, um departamento, sei lá, um financeiro, uma contabilidade, um departamento de marketing. Vamos imaginar que cada um tem as suas máquinas em separados e funciona de maneira independente. Então eu deveria ter uma rede para o financeiro, uma para a contabilidade e uma para o departamento de marketing, certo? Isolado. Como eu tenho 4 sequências numéricas lá, de 0 a 255, eu vou separar, tipo, os 3 primeiros ali para o endereço de rede e o último para endereçar a máquina. Como eu tenho de 0 a 255, eu teria, em tese, 255 máquinas, 256 por causa do 0. Mas, como o primeiro e o último eu não uso, porque ele é reservado, eu tenho 254 máquinas dentro daquela rede com 3 números. Então, eu poderia ter três redes diferentes e cada uma 254 máquinas, ou como a gente chama de hosts. Tá? Existe três classes de rede, que é de acordo com a quantidade de números que a gente usa ali, que é chamado de octeto. Octeto porque, se você converter para o binário, são 8 bits, ou 256. O que acontece ali? A classe A, ela começa com, vamos dar uma olhada na segunda imagem, ela aparece para a gente, o primeiro octeto sendo utilizado para a rede. Tá vendo lá? Ele tem uma separaçãozinha lá com um pequeno tracinho. Ele representa quando a gente utiliza apenas o primeiro e o restante é máquina. Tá vendo que está 255, 255? O primeiro, de 0 a 127, tá? É a primeira. Quando eu trabalho na rede, nas classes B, eu utilizo normalmente até 2 octetos para a rede e 2 octetos para a máquina. Então eu vou ter mais ou menos metade de número de rede e metade de número de máquina. Isso é para uma rede, basicamente, onde eu tenho muita máquina. Muita máquina mesmo. Acima de, sei lá, 20 mil máquinas, eu vou trabalhar com isso. E tem uma classe C, que utiliza os 3 primeiros octetos lá para endereçar a parte da rede. E apenas o último para endereçar as máquinas. Isso me representa apenas 254 máquinas.
Cá entre nós, uma rede com 254 máquinas já é uma rede relativamente grande. Então, basicamente, a classe mais utilizada é aquela ali. É muito comum você pegar um equipamento de rede, um roteador desse wireless, e olhar embaixo dele a configuração, ele vai estar lá assim, ó, endereço padrão é 192.168 alguma coisa, ponto alguma coisa. Normalmente é 0.1. Porque ele utiliza a última classe, que dá 254 máquinas para endereçar host. É muita coisa. Se você olhar, mesmo para uma empresa, é muito grande a rede, não é pequena. E se você pegar o seu equipamento, seu celular, por exemplo, e olhar lá na configuração que ele pegou de IP, você vai ver que muito provavelmente vai estar nessa terceira classe, que é o maior padrão que existe. Salvo alguns fabricantes, como a D-Link, que gosta de utilizar a primeira classe, que é o 10.0.0. alguma coisa, tá? Usando apenas o 10 para rede e o restante para host. Os outros fabricantes normalmente utilizam a classe C. E existe basicamente vamos dar uma olhada na nossa terceira imagem, existem 3 endereços que eles são, aqui especifica exatamente a máscara. Volta na segunda imagem para a gente. A segunda imagem, você está vendo aqui, no endereçamento, nós temos 3 redes que elas são reservadas. Na internet você nunca vai encontrar aqueles sites, por exemplo, meuip.com.br, onde ele mostra o IP que você está utilizando nesse momento na rede. Você nunca vai encontrar, por exemplo, 192.168. alguma coisa. É um endereço reservado, que sempre que você vê, esse é o endereço local. Vamos imaginar que você está com um problema na sua máquina e você precisa de um suporte técnico por telefone. Quando você ligar lá, o cidadão perguntar seu IP, por exemplo, para ele conectar de alguma forma, você olhar na sua máquina, o IP que você achar lá, 192.168, não serve para ele. Esse IP ele não é roteado na internet. O conceito de roteamento, aquele que a gente viu na terça, basicamente é um equipamento que é utilizado para ligar 2 redes distintas. Se eu tenho uma rede, por exemplo, que é 192.168.0. alguma coisa, e uma outra rede que é, sei lá, 10.0. alguma coisa, para mim fazer uma rede enxergar a outra, você conseguir, por exemplo, mandar uma impressão de uma máquina de uma rede para uma da outra, você precisa do equipamento chamado roteador. Tá? Ele faz esse serviço de roteamento. Esses IPs específicos de 192.168, 10.00 e 172.16, eles não são encontrados na internet, porque a regra diz que ele é para ser utilizado apenas numa rede local. Na internet ele nunca pode ser roteado. E o segundo númerozinho que a gente vê lá naquela telinha de configuração do Windows, a primeira é o IP, endereço IP, e o segundo tem uma máscara de subrede. Essa máscara de subrede, ela é utilizada para se quebrar a rede em pedaços menores. Vamos trabalhar apenas com o conceito de final zero, para não complicar muito, porque o conceito matemático atrás dos números que passam de zero ali é um tanto extenso. E provavelmente você não vai chegar a utilizar isso, nem concurso público cobra. Só prova para engenharia que vai cobrar isso. Vamos olhar a nossa terceira imagem. A terceira imagem está assim, é a próxima. O conceito que a gente viu. Um endereçamento de classe A, ele começa com um número qualquer, tipo 10 ponto, e 3 números específicos. Esses 3 números são as máquinas daquela rede. A máscara padrão para ele é 255, o 255 representa a rede, 000 representa os hosts. Então eu posso ter, vamos imaginar com uma rede começando em 10, que é uma reservada, 10.0001 é uma máquina. Eu posso ir de 10.002, 10.003 até 10.254.254.254. Então, nós estamos falando de 254 vezes 254, 254 em matéria de hosts. Isso dá até alguns milhões de máquinas dentro de uma rede. Nós temos a classe B, como ela trabalha com os 2 primeiros dígitos para a rede, a máscara padrão é 255, 25500. E a C é rede, 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 e é só a última que é para host. Então é 255,
0. Apenas o último, que é reservado a máquinas, a hosts, é o 0. Então, quando você vê a configuração padrão lá, vai estar o endereço padrão, o endereço IP da máquina, vai estar lá tipo 192.168.0.10. Na de baixo, a máscara, por padrão, vai estar 255.255.255.0. Apenas o 0 é para identificar o host em específico. E o que acontece? Quando você tem, por exemplo, dentro da sua casa, vamos imaginar que você tenha 10 computadores na sua casa e uma impressora. Você quer que todos consigam imprimir ali. Para que todo mundo consiga enxergar, salvo a presença de roteadores, tá? Até porque ninguém costuma usar isso em casa. É salvo para conectar um Wi-Fi, não para fazer o roteamento em si em rede, porque você tem que programar ele e colocar regras para isso. Mas para que todas as máquinas consigam enxergar aquela onde está a impressora, elas precisam estar necessariamente na mesma rede. Então, se você está usando uma máscara, por exemplo, com 3 vezes 255 e o último 0, representa que os 3 primeiros é rede. Então, os 3 primeiros números têm que ser iguais em todas as máquinas. Senão, elas não vão conseguir enxergar. E apenas o último é alterado. E o último número que representa a máquina em si não pode repetir. Às vezes, muita gente já deve ter visto aquela mensagem de Windows, do Windows. O Windows encontrou um conflito de endereço IP na rede. Quando é igual? É porque ele achou 2 máquinas com o mesmo número. Uhum. Tá? Quando acontece isso, normalmente, nas versões mais novas do Windows, falha. Tipo, cada um vai conversar com uma rede e começa a dar conflito. Porque, às vezes, um falou, era para mandar para o outro, aí começa isso. Nas versões mais antigas do Windows, ele fazia era tirar os 2 do ar. Uhum. Até que se resolva o conflito, ninguém fala. Uhum. O terceiro número, que você vê que é chamado de gateway, é exatamente o roteador. Coloca lá a nossa primeira imagem. O terceiro número, tá vendo? Endereço IP, depois a máscara de subrede, e o terceiro é o gateway padrão. Uhum. Quem que é o gateway padrão? Você está com a sua máquina lá e você está tentando acessar, por exemplo, o google.com. O Google, ele é uma outra rede, provavelmente o endereçamento dele começa com 8.8. Alguma coisa. E o que acontece? A sua máquina um endereçamento, com certeza não começa assim. Então ela vai ver, isso aqui é de outra rede. Como que eu faço para resolver? Eu pego isso aqui, vou lá no gateway padrão e mando para ele, olha, eu preciso chegar nessa rede. E aí, o roteador se encarrega de fazer esse serviço para você. Ele vai achar uma rota, uma forma de chegar ao destino e volta e traz a informação que você pediu. Então, se aconteceu um problema básico, seu computador parou de navegar alguma coisa, está lá nesse gateway, ou o gateway não está preenchido, quando é colocado à mão. Existe 2 opções. Lá naquela mesma tela você vai ver que, coloca lá de novo a primeira imagem. A primeira imagem, ela tem lá, obter o endereço IP automaticamente e na parte de baixo, usar o seguinte endereço IP. Quando você vai colocar manualmente, você coloca este de baixo, usar o seguinte endereço IP. Quando você deixa marcada a primeira opção, ele utiliza um serviço de rede conhecido como DHCP, que é um serviço que praticamente todos os modems ou roteadores possuem, que ele preenche essa configuração de rede sozinha. Entrou uma máquina nova na rede, aí ele verifica lá na tabela dele, olha, eu tenho esse IP aqui disponível, está na mesma rede de todo mundo, esse IP que não está sendo usado, toma ele para você. Aí a máquina recebe essa informação e preenche aquilo lá para você, ó. As 3 primeiras, inclusive o servidor de nome embaixo, que a gente vai entender agora. Quando você seta manualmente, você tem que colocar aquilo ali, tomando cuidado para que não haja conflito. Ou seja, numerando corretamente cada máquina. Isso, para que cada uma tenha um endereço distinto. Uhum. Tá? Lembrando que a rede tem que ser a mesma. E você tem que setar o gateway caso você precise acessar uma rede que não seja local. Uhum. Tá? É uma forma muito simples de você bloquear o acesso à internet de uma máquina, se o usuário não entende nada, o que está usando, ou ele não tem autorização para mudar, basicamente só o usuário administrador pode alterar a configuração IP. É ir lá e apagar aquele endereço de gateway. Uhum. Se ele tiver só o primeiro, ele vai conseguir
acessar as máquinas da rede, ele vai imprimir, normal, mas a internet ele não acessa. A terceira configuração, a última configuração lá de baixo era a parte de servidor de nomes. Coloca pra gente a primeira imagem lá de novo. Tá vendo que ela usa lá embaixo uma caixinha com 2 números distintos lá, ó. Usar os seguintes servidores de DNS. DNS é servidor de nome. Eu tinha começado a comentar na terça-feira que, até que numa rede local nem tanto, mas na internet não tem como ninguém decorar, por exemplo, que o endereço do Google é 8.8.8. alguma coisa. Ninguém vai decorar isso. Isso ainda estou falando de um número que é repetido. Mas você pega sei lá, uma UOL da vida, que deve ser 18 alguma coisa, ponto um outro número alto, ponto outro. Ninguém vai decorar isso. As pessoas decoram nomes. É o nome da empresa, é um nome que tem algum significado. Para isso, eu preciso de uma coisa que traduza o endereço num nome em um número, que é o IP. E quem faz esse serviço é exatamente um DNS, é um servidor à parte para isso. Tá? Normalmente ele fica, cada provedor na internet, desses de acesso, tem o seu, onde lá ele configura. Quando você vai comprar, vamos imaginar, você quer abrir um negócio próprio. Aí você vai abrir, sei lá, o botecodojoão.com.br. Você vai procurar uma entidade que registra esses nomes, no Brasil é a FAPESP, registro.br na internet. Você entra lá e você procura se o endereço que você quer está disponível, se ninguém pegou primeiro. Se está disponível, você vai lá e paga uma taxa, uma anuidade, para você ter direito de usar aquilo ali. Hoje está R$30 por ano. E aí aquele endereço é seu. Na configuração, você vai lá dizer para ele quem que é seu servidor de nome. Tá? É quem que responde para você. Vamos imaginar o seguinte. Você montou na sua empresa o Boteco do João e você quer hospedar lá dentro mesmo. Aí você coloca seu servidor de nome lá e vai lá e registra para você botecodojoão.com.br. Vai lá e coloca o endereço, é o IP, tá? Dessa máquina sua. E é o IP, lembrando que sempre é o IP que a internet enxerga, tá? Aquele 192, 168 não serve. Quando você contrata um serviço de conexão, o seu provedor ele te entrega um IP, tá? Na maioria das vezes, o doméstico, ele te entrega um IP atribuído automaticamente, aquele do DHCP, onde cada vez que você conectar, você recebe um IP novo. Se você contratou um IP que é profissional, porque você vai utilizar o serviço, ele vai te entregar ali um IP que é fixo. Esse IP é seu, esse número é só seu, ninguém vai utilizar. E aí você vai lá na configuração e coloca ele. Aí vamos imaginar que alguém, lá em outra cidade, está procurando na internet e te acha lá, o Boteco do João. Aí na máquina dele, ele coloca lá, botecodojoão.com.br. A máquina dele não sabe quem é esse cara. Aí ele vai lá naquela configuração do Windows e olha lá, quem que é o servidor de nome? É esse fulano aqui. Ele vai lá, provavelmente é o provedor dele, e pergunta, eu preciso achar o Boteco do João. Esse servidor de DNS vai olhar o final do endereço, tá? .com.br. Quem responde por .com.br no Brasil? A FAPESP. Ele já tem lá os endereços. Aí ele pega esse pedido seu e manda lá para a FAPESP. Ó, eu estou procurando botecodojoão.com.br. Tá? Aí ele diz, ó, é fulano, é o seu endereço de coisa. Aí ele manda de volta para você. Aí você recebeu aquele pedido que o seu cliente lá em outra cidade está procurando. Aí ele vai bater na sua porta e vai perguntar quem que é www, que é o comum, né? Aí ele vai dizer, não, é essa máquina aqui, esse servidor aqui, aonde está a sua página. Aí ele pega esse endereço dessa máquina e manda para o seu cliente. A hora que o seu Windows, o cliente do lado de lá, ele recebeu, agora eu sei qual é o IP da máquina www do botecodojoão.com.br. Aí o seu navegador, ele vai mandar o pedido para lá, ó, me manda a página inicial dele, manda direto para o IP. Aí ele retorna. Em milésimos de segundos. Isso é feito em milésimos de segundo, independente se está aqui ou se está em outro lugar do mundo. E por isso que existem coisas, por exemplo, se a sua empresa está no Brasil, onde você tem um serviço todo local aqui, e o seu cliente está de fora para ele acessar, às vezes vai existir uma certa latência. Imagina, eu preciso passar por todo esse trâmite. O cara vai ter que procurar um servidor de nome, onde esteja, depois ele vai ter que chegar até a sua empresa, procurar quem é o servidor, para ele conseguir acessar essa informação lá.
Se ele está aqui, ou se o seu servidor de nome, por exemplo, está lá, é muito mais rápido para ele. Por isso que é interessante, e muitas vezes se usa, quando se fala em virtualização, de servidores espalhados pelo mundo, para ficar o mais próximo possível, pelo menos a tradução do nome, fica mais próxima do cliente. Porque ele vai acessar onde estiver mais próximo. Onde estiver mais próximo. Uhum. Bom, com isso a gente fecha aquela configuração lá do Windows. Agora, quando você vê aquilo, já não vai te parecer mais grego. E isso cai em concurso público, Alex? Sempre. Uhum. A pessoa tem que ter uma noção, pelo menos, do que é o endereçamento, onde que ele coloca e para que serve aqueles números. Uhum. Principalmente a máscara e gateway, tá? Uhum. É interessante a pessoa ter uma noção básica daquilo. Uhum. Agora, vamos entender uma coisa. Comunicação, basicamente, lá acho que na nossa primeira imagem. Coloca a nossa primeira imagem de novo. Aquela que foi mais usada, essa. Não, a segunda. Essa daí. Ela está colocando aí pra gente as 3 primeiras classes e ela lista uma classe D e uma classe E. Uhum. A classe E, ela é reservada, nunca foi utilizada. A classe D, ela só é utilizada em alguns casos específicos, que é chamado de multicast. É quando a comunicação vai de um para algumas máquinas específicas. Por exemplo, em caso de conferência. Além de multicast, eu tenho 2 padrões. Lembra que eu disse que sempre o primeiro, o 0, e o 255 era reservado? Uhum. O 0 endereça a rede. Por exemplo, vamos dizer que uma rede 192.168.0. O último, 0.0, lá, representa a rede inteira. Uhum. O 255 representa todas as máquinas da rede. Tem comunicação, como por exemplo, aquela que é feita por TV a cabo. Ela é enviada para o cliente usando o endereço de broadcast. É esse 255. Uhum. Então, basicamente, o primeiro host envia e todo mundo recebe. Não é como se eu mandar só para o IP fulano. É por isso que existe aquele problema que você vê dos gatos da TV, onde as pessoas compram aqueles aparelhos pirata e colocam lá na sua casa, que vive dando pau, a hora que chove cai. Porque, basicamente, o que ele faz? Ele recebe, porque tanto o satélite quanto o cabo, ele recebe o dado, todo mundo vai receber, estando pagando ou não estando pagando, só porque você recebe ele embaralhado. Aquele conceito da criptografia lá do começo. Uhum. Porque a empresa de TV, ela tem o seu custo para manter, então nada mais justo que ela cobrar por esse serviço. E como esse sinal chega embaralhado, o aparelho que ela te fornece, quando você paga, tá? Não quando você pega um pirata, ele vem uma chave lá dentro. Essa chave criptográfica, ela quebra o sinal. Então você vai enxergar o sinal correto. Uhum. Do contrário, você não vai conseguir enxergar o sinal. Não que ele não esteja chegando. Está chegando, mas você não consegue lê-lo. Isso se aplica para e se aplica para cabo também. Ok, então, Alex, até a próxima terça. Até a próxima terça. Falou, pessoal. Com isso a gente conclui 90 minutos de hoje. Lembrando a você que a partir das 5 da tarde tem o Orisvaldo Pires e o Lucivan Machado na apresentação do Jornal dos 5. Eu volto amanhã, a partir das 8. Um grande abraço, até a próxima.